Olá, esse é o Caminhos do Espiritismo no canal Paz e Bem. Nós somos o Sejus e hoje nós estamos aqui com a Suzy Leão, que você já conhece, para continuar o estudo de A Gênese. No capítulo 2, nós vamos falar de Deus. Então, já vou passar a palavra para a Suzy para cumprimentar vocês e já dar seguimento a isso. Tudo bem, Suzy? Oi, Carla, tudo bem? Olá a todos e todas que nos acompanham, nos assistem. É sempre uma alegria, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Carla, o capítulo 2, ele fala da existência de Deus, da natureza divina, da providência e a visão de Deus. Eu vou tentar fazer um resumo desse capítulo, porque ele não é um capítulo pequeno, ele é um capítulo longo, mas é porque ele é muito detalhado, assim, cada tópico, ele vai sendo explicado. Não há necessidade, a gente pode partir para um resumo que eu acho que as pessoas vão conseguir, os nossos acompanhantes, nossos companheiros e companheiras vão conseguir entender muito bem. Quando Kardec fala da existência de Deus, ele enumera as características, digamos assim, de Deus. Nós sabemos que no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Naquela pergunta, ele resume, os espíritos que o respondem resumem numa única frase: Deus é a inteligência suprema, causa de todas as coisas. Então, aí aqui na Gênese ele aprofunda e ele vai para as características de Deus. O que a gente pode colocar como, digamos assim, um resumo desse detalhamento? Ele diz: Deus é a inteligência suprema, soberano, único, eterno, imutável, imaterial, onipotente, soberanamente bom e justo, infinito em todas as perfeições e não pode ser diverso disso. Então, em cada explicação de cada uma dessas qualidades, ele vai aprofundando e jogando perguntas para o leitor. Por exemplo, se Deus é soberanamente bom e justo, então como determinadas coisas podem não ser, digamos assim? Aí nós precisamos entender uma pequena diferença do que é Deus e do que é criação do homem. Por exemplo, a gente está vivendo, Carla, um momento, e agora eu vou colocar então essa discussão bem no plano do real aqui, no aqui e agora. Estamos vivendo um momento planetário de imensa dificuldade, de imensa tristeza, de imenso massacre, genocídios, destruição ambiental. Aí, o que nós vamos puxar a linha? Nós vamos dizer, se Deus é soberanamente bom e justo, isso que está acontecendo está certo? Mas nós precisamos entender que todas essas coisas, todos esses desdobramentos sociais, ambientais, são frutos da nossa experiência humana, da nossa mão humana. Então, é muito mais fácil, claro, nós colocarmos isso na conta de Deus. E vamos dizer, não, se Deus é justo, tá tudo certo, né? O mal que está imperando, a injustiça que está imperando, vamos botar na conta de Deus. Mas não foi Deus que arquitetou e que construiu e que colocou a sociedade humana que nós estamos vivendo nesse momento dessa forma. Fomos nós, né? Porque somos criaturas com livre-arbítrio, com poder de ação, com independência e agimos. E essas nossas ações acarretaram o que a gente está vivendo hoje. Então, é muito importante que a gente não se escore nessas definições de Deus para desculpar a nossa inação ou a nossa maldade mesmo, né? As nossas deficiências, né? Porque as nossas deficiências.
O Kardec ele vai trazer esses atributos que você deu aí de Deus do espiritualismo racional, né? Do racionalismo e a parte moral muito da questão da teodiceia que era vigente na época. Mas o que acontece nos dias de hoje, que acho que é isso que você tá falando, Suzy, é que as pessoas, elas projetam, né? Elas projetam aquilo que não aceitam em si de uma forma psicológica em Deus, né? Então, elas acabam trazendo ainda aquele Deus vingativo, que Kardec nos tira dessa questão do Deus vingativo, e muitas vezes dizendo assim, se aconteceu esse desastre, e isso o movimento espírita tradicional faz, é porque Deus quis. Sim. E não é. Esse Deus... Não, esse Deus antropomórfico que nós projetamos, que nós criamos e que nós, agora, pessoalmente, não, mas a sociedade vem fazendo isso há séculos e nós ainda trazemos esse resquício, né? Essa lembrança, digamos assim, essa bagagem, né? Essa lembrança reencarnatória mesmo, de vidas e vidas que vivemos. Olha a chuva forte. De vidas e vidas que vivemos sob essa imagem de um Deus antropomórfico, vingativo, mau, né? Que mandava os povos invadir determinadas terras e usufruir todos os bens da terra, né? E, enfim, esse Deus absolutamente antiecológico e social mesmo, né? Um Deus Cômodo, malvado. né? Do ponto de vista emocional, cômodo. Sim, e aí nós ainda temos, nós, seres humanos, humanidade, sociedade humana, nós ainda temos essa vaga lembrança. E muitos, hoje em dia, calcados nesse neopentecostalismo, estão trazendo isso tudo de volta, essa imagem desse Deus opressor, desse Deus vingativo, desse Deus que quer o sacrifício do filho, que quer o coração. Sabe, essa coisa, meu Deus, essa coisa de 3.000 anos atrás, sangrenta, tá voltando e é muito complicado. É muito complicado. Aí fica muito difícil uma pessoa abstrair e conseguir entender um conceito de Deus assim tão profundo, tão cósmico, tão penetrante, né? Que não esteja ligado às características humanas, às piores características humanas, na verdade. Uma coisa nesse capítulo, daí o início todo é calcado em cima disso, né? Onde ele vai dizendo todas as características e dizendo que se, por exemplo, essa história do diabo, que algumas, de novo, né? Vamos ter que bater nessa tecla dessas novas religiões que estão voltando e fazendo do diabo um popstar, né? Se tu coloca tanto poder numa criatura, então esse teu Deus, ele tá meia boca. Porque se tu coloca que uma criatura, né, que eles chamam de diabo, tem tanto poder para fazer tanto mal assim para as pessoas, então o Deus dessas pessoas, ele é um Deus que tá cambaleante. Isso é que Kardec martela, que se nós colocamos nossa humanidade, nossas fragilidades, nossas fraquezas nesse Deus, nós estamos projetando nessa divindade todas essas fraquezas, nós vamos encontrar N entidades muito mais poderosas do que ele, né? E se Deus é imutável, é soberanamente bom e justo, onipotente, onipresente, evidentemente que não existe outra entidade mais poderosa que ele. Então, a gente precisa colocar as coisas nos seus devidos lugares. O que é nossa mão na sociedade e o que é criação divina. Fala, cara. Então, os céticos, né, eles costumam perguntar, mas por que Deus permite essas barbaridades? Se ele é tão bom e tão onipotente, por que ele permite isso? Então, eu acho que um ponto que a gente pode frisar é o seguinte, que um dos valores máximos da criação é a liberdade. Então, o homem tem a liberdade para essa ação que você estava falando, inclusive em relação à natureza, porque você é ativista ambiental, né?
Então, essa liberdade permite o erro, o desvio, o sofrimento, mas ela não é a mão de Deus dizendo, olha, não, né, mão de Deus entre aspas, porque não tem mão de Deus, mas dizendo assim, porque senão vai que alguém me ouve e fala, nossa, raio de Deus. mas não é ele nos guiando em direção ao erro. Então, os céticos, né, os nihilistas, enfim, eles aproveitam isso. E para acusar, né, que ele não existe. Sim, se nós estamos criando um Deus antropomórfico, lógico que nós podemos colocar a culpa nele, né? Se é um Deus antropomórfico que está ali sentadinho, observando, a culpa vai ser dele. Como Deus não é essa criatura, Deus é uma inteligência, é algo sem forma, é algo que está em tudo, é algo que esteve... Eu coloquei no nosso grupo de estudos, eu coloquei porque eu tenho essa coisa um pouquinho mais técnica dessa visão da criação mesmo. E eu coloquei que, na minha opinião, Deus estaria antes da singularidade que gerou o Big Bang. E um dos nossos companheiros, eu acho que deve ser professor, ele não se identificou, ele usa um nomezinho, um pseudônimo ali. Ele disse que, provavelmente até ele seja um professor de física ou algo parecido, ele disse que sim. Ele até usou um termo curioso, ele disse que Deus poderia ser o reitor da singularidade. Ou seja, aquela força que impulsionou a singularidade e houve daí o Big Bang. Então, é algo muito maior do que a gente pode conceber. Muito maior. Quando eu digo que Deus tem mais coisas para se preocupar, eu brinco com isso, do que ficar se preocupando com as nossas picuinhas humanas, porque as nossas picuinhas humanas somos nós que fazemos e seremos nós que temos que consertar. Né? Nós é que temos que consertar essa sociedade doente. Nós é que temos que refazer, reconstruir, levar essa sociedade para um equilíbrio humano, de justiça social, de justiça ambiental. Nós é que temos que recolocar essas coisas no lugar. A energia que é Deus, essa energia que nos permeia, não tá... Eu vou até usar um termo assim, que as pessoas podem até achar, mas não é da alçada de Deus ficar botando o dedo nas nossas intimidades humanas. Deus é muito maior que isso. Deus é cósmico. Deus é cósmico. Olha o tamanho desse universo. Também tem uma coisa, Carla, que é o nosso egocentrismo, heliocentrismo, aquela coisa de que nós pensamos que o planeta Terra é a cereja do bolo do universo e acabou. Né? A gente não se dá conta de quão pequenos nós somos. Quantos mundos e quantos locais e quantos ambientes, quantas dimensões devem existir. E quantos estágios acima de nós, quantos estágios abaixo de nós. Então, a gente tem que se colocar no devido lugar, com humildade. Nós realmente temos muito que fazer e muito que aprender. E deixar de culpar e de buscar amparo e de usar Deus como muleta. É importante isso que você falou, porque sob a ótica da eternidade, toda tragédia se desfaz. Então, aquilo que aparentemente é uma grande tragédia, quando a gente enxerga a reencarnação, o erro, ele é muito pequeno, ainda que ele seja num período grande. Claro que você falar isso para uma pessoa que é nihilista, ela fica brava, fala, olha, o erro de tudo isso que a gente está vivendo vai se diluir na história. Mas a verdade é que ela vai. Para quem é reencarnacionista, ela vai. Não quer dizer que nós estamos endossando o erro nem justificando, porque a gente sabe das escolhas humanas que tem por trás, principalmente dessa estrutura política que nós estamos vivendo, ambiental, de toda essa destruição. Não estamos endossando isso. Mas também nós queremos acalmar os corações, né, Suzy? Sim. Nós precisamos aí de sentido, de felicidade, é possível.
é impossível. O que nós precisamos passar é que é possível uma reconstrução, e que essa reconstrução, digamos, social, ambiental, emocional, psíquica da sociedade que está realmente precisando. Tá. Essa reconstrução é possível, ela é lenta, mas ela precisa começar. E nós agora precisamos fazer esse movimento de reconstrução, porque logo em seguida, digamos assim, daqui algumas décadas, talvez nós próprios estejamos aqui novamente. E assim, reencarnados. Só para a gente lembrar, eu aprendi isso lá na Pampédia, Tolstói, ele fez uma busca espiritual intensa com o objetivo, né, vivendo despojadamente, de forma autêntica, num sentido mais do Evangelho de Jesus, para se encontrar num período de crise, de extrema crise. E aí ele foi lutar por uma sociedade mais justa, dedicando seus camponeses, né? Se aconchegou em Deus e pacificou. Então, mesmo essa luta nossa, né, a luta da parte progressista, é um caminho que também nos leva a Deus. De espiritualização, claro que sim. A teologia da libertação, o que é a teologia da libertação? Se não um encontro daqueles que buscam Deus, digamos assim, com o povo sofredor. E aí eles se espiritualizam e levam espiritualização. Nós, espíritas progressistas, estamos nesse mesmo caminho. Nós estamos nos espiritualizando, levando espiritualização e falando de coisas que aparentemente eram tabus, né, na espiritualidade. Mas não são tabus, porque a sociedade, ela não pode ser encarada. As coisas sociais, a injustiça social, não podem ser encaradas como tabus. É a nossa vida, né? É a nossa vida encarnados. É o que movimenta os nossos corpos, né? Olha que bonito aqui, Carla. Tem uma parte no capítulo que fala do fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal para nós espíritas é, digamos assim, a essência divina. E aqui eles dizem que através do fluido cósmico universal, que é o fluido cósmico universal é o veículo por onde nós, espíritos encarnados e desencarnados, podemos entrar em contato com Deus. Então, essa ideia de teia, né, que nós que falamos muito da natureza, acabamos usando essa ideia de teia da vida, ela pode ser entendida imaginando e tentando entender o fluido cósmico universal como essa ponte onde nós vamos entrar em contato com essa essência que tudo permeia, que é Deus. Uma outra coisa, eu até peço licença para ler aqui uma frasezinha. Daí se pode igualmente deduzir a solidariedade da matéria e da inteligência, a solidariedade entre si de todos os seres de um mundo e de todos os mundos e, por fim, de todas as criações com o Criador. É o conceito de teia da vida. Todos nós estamos conectados. Todos nós conectados uns com os outros, com a natureza, com os animais, com as plantas, com oxigênio, com tudo. Nós fazemos parte de uma grande teia, onde estamos permeados pelo fluido cósmico universal e onde Deus penetra em toda a sua grandeza, digamos assim, né? Nós só não devemos, eu acho, e aí é um exercício nosso, trazer Deus para as nossas picuinhas, para as nossas coisinhas, para as nossas instituições, né? Para as nossas instituições, tipo as coisas que são criadas pelo ser humano. Cada sociedade tem uma, em cada sociedade é diferente. Então, entender que nós, seres humanos, temos as nossas criações, e essas criações são nossas e erradas, elas precisam ser mudadas por nós, não por Deus, né? Então, esse digamos assim, o convite que a gente precisa deixar para as pessoas.
tem aqui uma outra... Sobre visão de Deus, eles colocam de uma forma bem interessante, que é o seguinte: nós não temos condições nem de almejar, nem de tentar compreender ou ter essa visão de Deus. Nosso estágio evolutivo, ele é um estágio evolutivo ainda infantilizado, digamos assim, né? Nós ainda estamos no mundo de expiação e provas. Então, o nosso crescimento é um crescimento que ele está acontecendo, sim. A transformação, que alguns chamam de, né, transformação planetária, transição planetária, ela vai acontecer e é um processo. Mas o estágio que a gente está, o estágio evolutivo que nós estamos, todos nós encarnados aqui, uns mais, outros menos, mas na média é ainda um estágio evolutivo que nós não temos essa não é dado a nós ainda essa essência, digamos assim, essa capacidade desse vislumbre, né? Espíritos de luz, espíritos totalmente já desprendidos e que vivem em outro momento, esses podem ter um contato muito maior com essa energia, com essa inteligência. Nós precisamos lutar para tirar essa imagem antropomórfica. Se fizermos isso, já teremos dado um passo muito grande, né, no nosso próprio crescimento espiritual. Fala. Fala, cara. Tem uma coisa legal, né, que eu acho que era esse exemplo que você ia citar, não sei. Que uma pessoa que está no fundo do vale, aí vê uma bruma, não vê o sol. Entretanto, pela luz difusa, ela percebe que está fazendo sol. E se ela vai subir a montanha, à medida que ela for subindo, o nevoeiro vai se tornando mais claro e a luz cada vez mais viva. Então, com isso, ela não vai ver o sol, mas ela está sentindo aquilo. Então, eles falam que isso é como a gente pode, de repente, sentir Deus. E tanto isso faz parte da nossa vida que muitas vezes, quando a gente está numa situação difícil, a gente eleva o pensamento, ou quem acredita faz uma prece, cada um tem a sua maneira de sentir isso, né? Mas a gente pede algum tipo de ajuda, a gente muitas vezes sente no corpo, né? O corpo com certeza, sim. Até porque, Carla, eu sou uma pessoa muito prática, né? Então, nós sabemos que cada um de nós tem o seu companheiro espiritual, aquele seu amigo espiritual. Os católicos chamam de anjo da guarda, nós chamamos de mentor espiritual. Todos nós temos, nós sabemos disso. E como nós estamos unidos pelo fluido cósmico universal, através do fluido cósmico universal, o nosso mentor nos toca. Se nós fazemos algum tipo de movimento sincero, né, de aproximação do nosso mentor, ele nos toca e, através dele, pelo fluido cósmico universal, muitas coisas positivas da espiritualidade maior, porque tudo é uma escala, né? São escalas. E aí a energia positiva, aqueles bons fluidos vão descendo e vão penetrando um a um até chegar na gente aqui, encarnados, né? Então, é a forma que nós conseguimos sentir Deus, através desses contatos, né? Nós vamos sentir através daqueles que estão mais próximos de nós e, pelo fluido cósmico universal, vão nos transmitindo como se cada um de nós estivéssemos de mãos dadas, assim. E aí, os que estão mais além vão passando para a gente, né? É muito bonito isso, na verdade, sabe? Muito bonito essa solidariedade que existe entre os seres encarnados e desencarnados. E todos nós imiscuídos dentro desse mesmo princípio, né? Que é essa divindade. Existem muitas pessoas que se dizem ateus, né? que não dizem não crer em Deus. Mas são pessoas tão humanizadas e tão humanistas e tão abertas que, evidentemente, eles estão recebendo
uma carga muito grande de energias pelo fluido cósmico universal. E outros que andam com a Bíblia numa mão e com o revólver na outra, gritando, e esses que andam destruindo centros de Umbanda, né? Se dizendo crentes e se dizendo escolhidos por Deus. Esses, com certeza, estão bloqueando todas essas energias espirituais que poderiam chegar até eles, né? Esses devem estar em contato com as trevas. Tá? Então, tem alguns desses que destroem aí os templos, inclusive, que praticam violência contra as pessoas de religiões de matriz afro, que estão ligados diretamente à são milícia, traficantes, né? à milícia, tráfico. Então, assim, É muito tem até triste. nomes, né? Assim, nome de Sim. Jesus, tudo, mas vão lá para Sim. fazer o que não é nada de Jesus. Sim, é muito triste, muito perigoso isso, muito perigoso. Então, nós estamos num momento delicado, um momento difícil, um momento realmente muito tenso, e que o estudo, muitas vezes, é uma ponte, é um momento onde a gente consegue essa paz interior, digamos assim, para a gente conseguir enxergar a estrada, né? Eu nem te digo assim, enxergar a luz divina, mas enxergar a luz no fim do túnel. Aquela coisa assim. Então, agora que você falou de luz, é um gancho interessante, porque tem um item lá que eles falam assim, né? Sobre que aparência Deus se apresenta aos que tornam dignos de vê-lo. Dignos de vê-lo não é discurso de meritocracia, gente. Aqui, antes o Kardec explicou, meritocracia espiritual. Explicou que a maioria só consegue chegar a ver Deus em estado de êxtase, mas seriam os espíritos que estão em missão e não em expiação. Ou seja, como a grande maioria de nós está em expiação, fica um pouquinho distante a coisa. Mas aí ele faz essa pergunta, né? E que forma é essa? Eles falam, olha, é um foco resplandecente de luz, e aí eles dizem, olha, a linguagem humana é impotente, né? Não dá para a gente saber como é que vê Deus, mas muitos às vezes ficam deslumbrados porque veem outros esplendores e acreditam sendo Deus, porque justamente Claro, daqui essa a pouco, condição que a exatamente. gente está. Daqui a pouco, espíritos iluminados, espíritos desprendidos podem estar em missão, podem fazer... Entende? Uma coisa, deixa eu só ler aqui um negócio sobre o perispírito. Bem interessante. As propriedades do fluido perispírito, do perispírito, dão-nos disso uma ideia. Ele não é de si mesmo inteligente, pois que é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido não é o pensamento do espírito, é, porém, o agente intermediário desse pensamento, né? O perispírito, ele é matéria. Ele é semimaterial, então ele é matéria. Ele não é a inteligência, ele é a ponte por onde o espírito se comunica. Então, existem muitas outras formas de que essa energia, essa inteligência, essa causa primeira que nós chamamos Deus, pode utilizar para nos tocar, digamos assim, né? Determinadas coisas. Olha, Carla, eu já comentei aqui, quando nós estamos assistindo um pôr do sol, se nós estamos equilibrados espiritualmente, se nós estamos completamente desprendidos espiritualmente, essa coisa toda da natureza nos atinge de uma forma tão grande, e aí a gente entende por que os indígenas, os povos primitivos, acabavam adorando o sol, adorando a lua, porque isso desperta em nós um sentimento tão grande, tão poderoso, que é uma fagulha dessa emoção, digamos, que é o sentimento todo da divindade que está por tudo, que permeia tudo. Então a gente consegue entender por que os nossos ancestrais se quedavam e acabavam, né,
tendo o Deus Sol, né, a Lua como divindade. Então, mas esse aspecto imanente de Deus é justamente porque ele habita em presença. E quando nós conseguimos ter a percepção dessa presença, ela é a maior fonte de felicidade possível que a gente pode conceber no mundo. Sim. Né? Porque a gente consegue sair de todo o resto e percebe Deus habitando em presença em todas as coisas, né? Então, exatamente. É isso que e é muito importante que a gente perceba que cada um de nós vai ter uma percepção diferente. Cada um de nós vai ter um tempo diferente. Cada um de nós vai ser tocado de uma forma diferente, né? Num momento diferente. Alguns que ainda não são tocados, logo ali adiante podem sentir de alguma forma, de uma forma diferente, porque os nossos tempos, o nosso tempo de caminhada, de crescimento, ele é totalmente diferente um do outro. Nós somos pessoas diferentes, estamos em ritmos diferentes, estamos em histórias diferentes, né? Isso que é bonito. E o bonito da gente trocar essas experiências nos enriquece, não sei, nos impulsiona de uma forma bacana, de uma forma solidária. Aí é o treinamento da solidariedade, da fraternidade. Nós conseguirmos comungar de alguma forma, mesmo sendo diferentes, né? Isso é lindo. Você sabe que você me lembrou que com esse Deus na natureza que você estava falando, você me lembrou o seguinte: Camille Flammarion, ele escreveu um livro, acho que Deus na Natureza. Eu não li, mas eu sei que existe esse livro. E a ciência moderna, se a gente for pensar, por exemplo, em Kepler, Giordano Bruno, Galileu Galileu, eles acabavam se embevecendo ao contemplar o cosmos, perceber nas leis que eles descobriam e na beleza que eles avistavam a presença desse Deus cósmico que você fala. Sim. Sabe uma das coisas que mais me... Eu não sei como é que tá o nosso tempo, mas eu acho que nós estamos... Acho que a gente já está estourando, mas eu esqueci de marcar também. Eu já vou encerrar porque praticamente nós conseguimos concluir tudo. Legal. Só vou colocar compartilhar uma experiência. Uma vez eu consegui ver, através de um binóculo comum, eu consegui ver o planeta Saturno, através de um binóculo. E numa posição completamente maluca, assim, estava toda torta, mas consegui focar. Era um momento, era um período do ano que ele estava bastante visível e tal. E eu consegui ver as voltinhas dos anéis. Sabe que eu chorei de emoção. Aquilo para mim foi tão grandioso. Foi tão grandioso. Foi tão lindo aquilo. Foi tão lindo que daí eu consigo entender como determinadas pessoas acabam tipo entrando em êxtases mesmo, né, religiosos e tal. Aquilo para mim foi um dos grandes contatos que eu tive com a divindade. Sabe? De tu conseguir, se um dia tu tiver a oportunidade existem telescópios muito... Isso já foi há muitos anos atrás, faz mais de 20 anos. Então eu não tinha um telescópio e tal, mas foi com um binóculo comum. Então, para tu ver como a gente é tocado de formas diferentes, né? Como a sensibilidade da gente é tocada de maneiras diferentes. E isso tudo nos impulsiona, isso tudo nos faz crescer. Né? Agora você me lembrou que quando eu tinha acho que 10 anos, se eu não estiver falando errado, eu vi o cometa Halley. Olha que lindo! E adorei. E recentemente eu tenho 3 afilhados que são irmãos e eu dei uma luneta para eles, daquelas fixas, Sim. Sabe? Aí eles falaram assim, madrinha, para que é isso? Madrinha, porque eu não quis que eu fosse madrinha, mas eu sou da igreja católica. Aí eu falei assim, ué, para vocês olharem o céu e tirarem o olho do celular, ainda completei. Eles adoraram. É muito lindo, é muito lindo, é muito lindo. Existe uma pesquisa, agora estou encerrando, que diz que nas grandes cidades as pessoas não olham mais para o céu. E isso é muito triste. É.
E isso é muito triste. As pessoas estão o tempo todo olhando para baixo, agora mais ainda, olhando para o celular, e sim, não olham mais para o céu, né? Isso é uma desconexão. sim. Então, Carla, nós precisamos estar conectados conosco, com animais, com as plantas, com os rios, com a terra, com as árvores. Nós precisamos estar conectados. É dessa conexão que vai sair a nossa conexão com o fluido cósmico universal e através daí nós vamos começar a sentir mais essa presença divina, digamos assim, né? Dessa inteligência que tudo permeia. Era isso, minha querida. Legal. Então, vocês que nos assistiram, nós somos o Sejus e esse é o Caminhos do Espiritismo, mas nós temos um estudo do livro Deus e Deus também no canal do Sejus. E se você gostou, curta, compartilhe, nos ajude a divulgar. Se tiver a possibilidade, faça uma doação solidária para o canal. Um beijo grande, Suzy. Obrigada. Um beijo, Carla. Um beijo a todas e a todos.